bem, a aula de hoje vai ser sobre adverbs of frequency. Nós utilizamos esses termos, advérbios de frequência, quando nós queremos dizer o quão constante é alguma atividade para a gente. Então, um exemplo aqui, Jacob is always at dance practice. O Jacob está sempre no treino de dança, nos ensaios do grupo de dança dele. Então, esse termo always é o sempre do português. Então, nós vamos ver mais alguns advérbios de frequência como este. Vamos lá? Se a gente fosse falar assim de porcentagem, em relação ao quanto que a gente faz uma determinada atividade, a gente poderia fazer essa tabelinha aqui. 100% é sempre. 0 seria never, nunca. E aí no meio a gente vai descendo essa escala aos pouquinhos. Usually é para uma coisa que é muito frequente, muito mesmo. É algo que é costumeiro. Eu sempre faço isso, ou eu costumo fazer isso. Eu normalmente faço isso. Esse termo seria o usually. Usually. Em seguida nós temos a palavra often. Ela tem uma letra T ali, mas nós não pronunciamos. Nós falamos apenas often, que quer dizer com frequência, tá? Frequentemente. Sometimes é o nosso conhecido às vezes. Às vezes eu faço tal coisa. Sometimes. Raramente vai ser rarely. Rarely. E nunca, como eu já disse, é never. Nunca. Agora observe uma questão, hein? Se o nosso verbo da nossa frase, a nossa frase foi uma frase construída com o verbo ser. Estou dizendo ele é, ou ele está, porque o verbo to be também serve para estar. E aí eu quero acrescentar um advérbio de frequência. Sabe o que vai acontecer? Essa palavrinha vai vir depois do verbo. Aqui temos um exemplo. O Jacob está sempre. A palavra sempre, que é um advérbio de frequência, como todos esses aqui, veio depois do verbo to be, que está aqui, ó, is. Ok? Vamos relembrar. Verbo to be nas frases no presente vai aparecer da seguinte forma: am, is ou are. Então, se na minha frase eu tiver um desses três verbos, então o meu advérbio de frequência vai vir depois. E se for outro verbo, Priscila, se não for verbo to be, o que vai acontecer? Nós vamos colocar o advérbio antes. Ok? Vou mostrar para vocês nos exemplos, vai ficar mais claro isso aqui. Vamos lá? Então, lá no primeiro exemplo, Jacob is always. A palavra always veio depois do verbo is. Aqui no meu exemplo, nós temos o verbo watch. Watch, assistir. Não é verbo to be, não é am, não é is, não é are. Onde que o meu advérbio de frequência entrou? Antes. I always watch TV. Eu sempre assisto TV. Ok? Muito bem. Tendo isso claro, vamos lá. A partir desse percentual que ele te deu aqui, você vai tentar lembrar quais são as opções de termos de advérbios de frequência que você tem. Ok? Já já vamos corrigir. Let's go. David, se eu estou falando 50%, é porque ele faz isso às vezes. Sometimes. David sometimes plays soccer on Sunday mornings. O David às vezes joga futebol nos domingos de manhã. They, 70%, eu posso dizer que é com bastante frequência. They often go to the movies. Eles frequentemente vão para o cinema. Sarah never goes to bed after midnight. A Sarah nunca vai para a cama depois de meia-noite. My parents rarely eat pizza. They don't like it.
Meus pais raramente comem pizza. Eles não gostam. 90% é com muito costume, né? Uma pessoa que faz isso normalmente. É o padrão dela. A palavra é usually. Tim, observem aqui, essa frase tem o verbo is. Então, o usually veio depois do verbo. Tim is usually at guitar practice in the evening. O Tim está, normalmente, no treino de guitarra de noite. We sometimes have dinner at a restaurant. Nós às vezes jantamos em um restaurante. I'm rarely late for class. Eu raramente chego atrasado na escola. Quer dizer, na aula, né? E aqui, novamente, o verbo to be está aqui. I am. Por isso, rarely veio para cá. Nos outros exemplos, né? Tirando a frase 7, a frase 5, em todas as outras frases, os verbos não eram verbo to be. Aqui eu tinha o verbo have, que junto com dinner forma jantar. Aqui eu tinha o verbo eat, que é comer. Go, ir. Aqui também é verbo go. Verbo play, verbo watch. Por isso, os advérbios estavam sempre posicionados antes. Ok? Espero que tenha ficado claro e nos vemos no próximo vídeo.